Olá, graça e paz. Eu gostaria muito de dar as boas-vindas a cada um de vocês que mais uma vez, juntamente comigo, vamos nos expor àquilo que temos chamado de Semana Teológica. Dessa vez a nossa proposta é ficarmos juntos um período um pouquinho mais extenso. Ao invés de permanecermos juntos aqui 6 ou 7 dias, como foi da primeira vez, dessa vez estaremos por 12 dias. Mas daqui a pouco eu falo com mais profundidade, você vai entender melhor a nossa proposta. O fato é que ninguém discute a certeza de que vivemos nesses últimos tempos aquilo que nós poderíamos chamar de últimos dias. E eu queria compartilhar com você exatamente, existe uma disciplina dentro da teologia sistemática chamada escatologia. E essa disciplina, ela se fundamenta, na verdade, em cima de uma palavra grega, que é a palavra eschatos. A palavra eschatos é uma palavra que significa literalmente as últimas coisas e se refere aos acontecimentos do tempo do fim. Essa palavra ela aparece, por incrível que pareça, na maior parte dos escritos do Novo Testamento. Significa que há um detalhe, há algo de mais importante que nós precisamos estudar, que nós precisamos descobrir. Quando nós juntamos a palavra eschatos com a palavra logos, que significa tratado, estudo, então eschatos, logos, escatologia significa o estudo das últimas coisas. E a minha proposta com você dessa vez é nos debruçarmos durante 12 dias, onde nós vamos procurar mergulhar naquilo que especialmente os primeiros capítulos de Apocalipse nos adverte, nos ensina, nos chama a atenção. Eu não tenho a pretensão realmente de esgotar o assunto, até porque há muitos estudos e há muitos estudiosos que têm se debruçado sobre esse assunto nos últimos anos e, por que não dizer, nas últimas décadas, e ainda não se chegou a um consenso. O fato é que eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto. No entanto, eu quero compartilhar com você algumas dicas que certamente vão nos ajudar bastante, tanto a ter uma visão equilibrada no que diz respeito a este assunto, escatologia, como também nos possibilitar ir para um texto das Sagradas Escrituras com mais fundamento, com mais entendimento, para poder entender algumas verdades que muitas vezes estão por trás das palavras, por trás dos textos. Deixe-me apresentar de uma forma geral a nossa proposta. Nós estaremos juntos aqui nos próximos 12 dias e o nosso desejo é disponibilizar aqui no canal um vídeo por dia de aproximadamente 30 minutos. E dessa forma vamos mergulhar com mais profundidade, como já disse, especialmente nos primeiros capítulos de Apocalipse. E eu diria para você que especialmente as 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas conhecidas como as igrejas do Apocalipse. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No entanto, antes da gente se aprofundar, eu quero plantar uma primeira semente no seu coração, até porque eu preciso e eu vou durante esse tempo todo fundamentar, embasar toda a nossa reflexão, todo o nosso estudo em cima exatamente dessa primeira semente que eu quero plantar no seu coração, que é o seguinte: muita gente deseja, muita gente intenta investir tempo no estudo do livro do Apocalipse, especialmente nesse assunto de escatologia, com o intuito de ter uma visão clara dos acontecimentos, dos sinais
que antecederão o retorno do Messias. E há muita gente querendo descobrir qual é o significado de cada uma das simbologias que é usada no livro do Apocalipse. No entanto, eu preciso confessar para você e preciso compartilhar o meu coração no sentido de dizer que, ao meu ver, Deus não está tão interessado em nos revelar os segredos, os sinais e os tempos que antecederão a vinda do Messias, tanto quanto nos advertir acerca de como você e eu, como nós estaremos quando esse dia chegar. Muito mais do que nos debruçarmos para ter respostas sobre toda a simbologia bíblica, eu quero trabalhar na verdade quais são as expectativas que Deus tem em relação à sua igreja no que tange ao preparo, no que tange ao encontro, no que tange a como estaremos no dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar. Deu para entender? Essa é a nossa base, esse é o nosso fundamento. E o que eu quero fazer com você nessa primeira parte, nesses primeiros dias onde nós vamos estar juntos, é compartilhar com você 5 verdades, 5 ferramentas que certamente vão nos ajudar a entender melhor quando chegarmos às 7 cartas. Então eu quero compartilhar com você cada uma dessas verdades e quero mais uma vez dizer para você que, na verdade, essas verdades elas não dizem respeito somente ao livro do Apocalipse, elas vão te ajudar a entender com maior profundidade qualquer texto das Escrituras Sagradas que você se propuser a estudar. Enfim, eu quero tratar com você nesse primeiro dia de um tema que para mim é importantíssimo na compreensão do Apocalipse e na compreensão de qualquer texto bíblico. Eu me refiro a algo chamado foco. O estudo do Apocalipse é um dos maiores desafios teológicos que qualquer um de nós temos diante de nós. E eu quero apresentar para você alguns argumentos que me fazem pensar dessa forma. Em primeiro lugar, o livro do Apocalipse, ele lida com acontecimentos que ainda não aconteceram, ou aconteceram. Dependendo da escola de interpretação das Escrituras que você segue, você vai chegar à conclusão que já aconteceu. Mas eu preciso dizer para você que é consenso de um grande número de estudiosos, talvez eu poderia dizer da maioria, que na verdade o nosso desejo não é fundamentar a nossa interpretação em cima de uma escola de interpretação das Escrituras. Nós poderíamos mencionar várias delas, poderíamos mencionar aquelas que têm uma perspectiva histórica, aquelas que têm uma perspectiva somente simbólica. No entanto, eu particularmente creio que não é nenhuma e nem outra, é tanto uma quanto a outra. O importante é a gente pegar elementos de cada uma delas, que certamente vai trazer luz sobre o texto e vai nos ajudar a entender com mais profundidade as verdades tratadas ali no Apocalipse. Então a primeira razão que me faz pensar que estamos diante de um dos maiores desafios é esse: nós estamos diante de fatos que ainda não aconteceram, que estão se referindo a tempos futuros. Essa é a primeira razão. A segunda razão pela qual eu entendo que nós estamos diante do livro de Apocalipse com um dos maiores desafios é porque existe uma curiosidade inquietante no coração do ser humano. O ser humano, ele tem uma curiosidade principalmente quando a gente fala de acontecimentos que ainda vão acontecer. Quanta gente investe dinheiro, investe tempo na tentativa de descobrir o que será o dia de amanhã. No entanto, esse afã, esse desejo, né, e essa curiosidade traz uma atenção um pouquinho maior para o livro do Apocalipse. A terceira razão pela qual eu creio dessa forma é porque existe uma inclinação profunda no ser humano também relacionada ao sobrenatural. Tudo aquilo que diz respeito ao sobrenatural chama a atenção do ser humano. E não tem como fugir do fato de que quando a gente olha para o Apocalipse, a gente vai ter que lidar com vários detalhes, com várias figuras
que dizem respeito ao sobrenatural, a realidades que vão além do que os nossos olhos naturais podem ver. Aliás, a quarta e última razão pela qual eu creio que nós estamos diante de um dos maiores desafios teológicos é exatamente o fato de que existe no livro de Apocalipse uma infinidade de seres que mexem com a imaginação individual, com a imaginação humana e, por que não dizer, com a imaginação coletiva. Porque quando a gente olha para o livro de Apocalipse, a gente vai ver figuras como dragões, a gente vai ver figuras como bestas, a gente vai ver uma infinidade de seres angelicais, e tudo isso com certeza chama a atenção de qualquer pessoa. Bem, quando eu falo de foco, eu gostaria muito de ler com você um texto que eu queria colocar como fundamento e como base da nossa reflexão hoje aqui no que diz respeito a este assunto, foco. O texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. O texto diz assim, olha, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Queridos, existem dois acontecimentos, dois fatos contemporâneos do tempo de Jesus que são mencionados aqui no texto que nós acabamos de ler. O primeiro deles diz respeito a alguns galileus que foram assassinados por Pilatos no momento em que estavam fazendo o sacrifício comum, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista religioso. Nós não temos muitas informações sobre esse fato, nem o historiador Joséfo fala com detalhamento sobre esse fato, mas a questão é que está no texto e houve algo que aconteceu ali de trágico, de dramático, que foi exatamente o assassinato de vários galileus que foram perseguidos e que foram mortos por Pilatos. Quando a gente se debruça com mais profundidade sobre Lucas capítulo 23, a gente vai perceber que a figura de Jesus surge aí no cenário da história, inclusive como um elemento conciliador entre Pilatos e entre Herodes. Havia uma rixa, havia uma briga entre os dois, e Jesus Cristo acaba sendo exatamente o elemento de conciliação entre um e outro. A segunda razão, o segundo fato, né, que acontece ali nos dias de Jesus e que Jesus chama à memória de todos, é a queda da torre de Siloé. A Bíblia diz que uma torre cai e mata 18 pessoas. E é interessante a pergunta que Jesus faz, porque certamente levanta o que era corrente na época em termos de pensamento. E eu fico pensando que até hoje também continua dessa forma, porque há muita gente que tem a tendência de entender que quando uma pessoa, uma família ou um povo passa por sucessivas tragédias, parece que as pessoas começam a olhar como se houvesse culpa naquele povo, ou naquela família, ou naquela pessoa. Essa pessoa deve estar devendo no cartório, como a gente costuma dizer, e por isso está sofrendo as consequências da maldição, do pecado, está sendo perseguido, está morrendo. Mas o fato é que, até hoje, quando estamos diante de fatos que são dramáticos, que são trágicos, sempre a gente vai encontrar gente que se levanta dizendo por quê? Porque Deus permite a morte de pessoas inocentes. Mas o fato é que eu quero chamar a sua atenção aqui para a resposta que Jesus dá. Porque ao mesmo tempo que Jesus faz essa pergunta, Jesus também dá uma resposta. No versículo de número 2, ele diz assim, ele porém lhes disse, pensais
que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? E na sequência ele já responde: não eram. Não eram, eu vou-lo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Então, quando a gente olha para a resposta que Jesus dá, a gente vê em primeiro lugar Jesus dizendo com muita clareza para as pessoas da época, dizendo: não eram mais culpados, vocês estão errados de pensar dessa forma. Agora, o que me chama a atenção mais ainda é o fato de, na sua resposta, Jesus estar dizendo que o nosso erro, o erro das pessoas, é exatamente, muitas vezes, desviar o foco. Ou seja, as pessoas estavam colocando os olhos na consequência, no resultado, quando Jesus estava dizendo: vocês precisam colocar os olhos na causa, nas causas. E é exatamente isso que eu quero chamar a sua atenção aqui, porque na resposta de Jesus, Jesus está dizendo assim: olha, todos morrerão. A questão não é como vai morrer, vocês estão olhando para a forma como a pessoa morreu. Uma torre caiu, houve uma perseguição, houve um acidente automobilístico. Vocês estão olhando para o resultado, vocês estão olhando para isso e vocês precisam olhar para a causa. E a causa, ela é muito mais profunda, porque Jesus estava tratando de coisas espirituais e de coisas eternas. Porque Jesus estava nos ensinando a pensar na perspectiva de que o maior desafio e o maior inimigo que nós vamos enfrentar não é a morte. Porque a morte, todos passarão pela morte. Mas Jesus apresenta exatamente o elemento que pode mudar o nosso destino, que pode mudar a nossa eternidade, quando ele diz assim: todos vocês vão morrer, se vocês não se arrependerem. Quero que você preste bastante atenção nessa resposta de Jesus, porque enquanto a maioria das pessoas estava colocando os olhos na morte física, Jesus estava apontando para a morte espiritual. E a morte espiritual é a pior morte que uma pessoa pode sofrer. Porque a morte espiritual é quando nós viveremos uma eternidade toda distanciados e separados de Deus. E Jesus está dizendo: se você quer mudar o seu destino, se você quer mudar e viver uma vida eterna, plena e abundante, você precisa mudar o seu foco e, ao invés de ficar gastando e se desgastando na tentativa de suprir as suas necessidades físicas e naturais, você precisa olhar para sua vida espiritual, porque o ser humano é um espírito e nós precisamos entender que o nosso espírito precisa de arrependimento. Nós vamos tratar posteriormente desse assunto com mais profundidade. Eu não vou gastar muito tempo aqui falando sobre isso, mas o fato é que Jesus deixa claro, o mais importante não é o fato de que a morte chegou ao ser humano. O mais importante é saber que existe uma segunda morte, além da física e natural, só que essa segunda morte, ela pode ser revertida quando você e eu olhamos para o sacrifício da cruz. Você percebe como que você e eu somos levados, na maior parte do tempo da nossa vida, do tempo que dispomos, a focar no nosso corpo, a focar naquilo que é natural, naquilo que é humano, naquilo que é terreno, quando na verdade nós viveremos uma eternidade na perspectiva espiritual. Então Jesus está dizendo assim: arrependam-se, porque se vocês não se arrependerem, além de passarem pela morte física, vocês terão que passar pela morte espiritual. Eu quero terminar a nossa reflexão nesse primeiro dia consolidando ainda mais essa visão, essa verdade de que nós precisamos de foco e nós precisamos entender que muito mais do que preocupado em passar o detalhamento dos fatos ou das épocas em que o retorno do nosso Messias vai acontecer, Jesus está muito mais interessado no estado em que você e eu vamos estar quando esse dia chegar. Tanto que ele usa 7 cartas endereçadas a 7 igrejas, a 7 cidades
em locais físicos, geográficos da época do apóstolo João. Então Deus está preocupado com a forma com que eu e você, a igreja do Senhor Jesus, vai estar quando esse dia chegar. Eu quero chamar aqui a atenção mais uma vez para um último texto bíblico. Na verdade, a gente não vai ler, até por uma questão de remir o nosso tempo, mas à medida que a gente vai pensando aqui, você vai se lembrar. A Bíblia conta a história, Jesus usa uma parábola para falar acerca das coisas relacionadas com os últimos dias, que é exatamente sobre isso que nós estamos nos debruçando e vamos nos debruçar nesses 12 dias. Jesus usa uma ilustração, uma analogia. Ele está usando a figura de um casamento que era muito comum na época de Jesus e até hoje é muito comum. E Jesus então conta uma parábola trazendo ensinos mais profundos, quando ele fala que existe uma expectativa pela vinda do noivo, pela vinda de Jesus Cristo, para o encontro e para introduzir a igreja no tempo da eternidade. E existe uma expectativa, mas aí Jesus fala que 5 virgens estavam preparadas, 5 virgens são chamadas de as virgens prudentes, e existe as 5 virgens que são nécias, que são loucas. E eu quero chamar a atenção aqui para o fato de que, no meu entendimento, as 10 virgens compõem a igreja do Senhor Jesus. Aqui não está sendo falado sobre salvação ou sobre perdição, mas a advertência que está sendo dada para a igreja como um todo é de que a igreja precisa estar pronta, a igreja precisa estar preparada. Então Jesus usa a figura de 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias. E a Bíblia diz que quando essas virgens nécias, loucas, têm vasilhas, mas não têm o azeite, não tem, simbolicamente falando, o Espírito Santo que pode ajudar nesse preparo do encontro. Quando elas não têm, elas buscam as 5 prudentes e falam: compartilha, divide o azeite que você tem conosco. E as 5 prudentes dizem: não, porque podemos correr o risco de ficar sem, e você também não quando o noivo chegar, mas vai comprar, porque ainda tem azeite disponível para compra. Essas virgens nécias, elas saem para comprar, e quando elas saem para comprar, a Bíblia diz que o noivo chega. É aquela passagem que todos nós conhecemos, quando diz que à meia-noite ouviu-se a voz do noivo, né? Alguém gritou: eis o noivo, eis o noivo. E infelizmente essas virgens que não tinham azeite nas suas vasilhas e que não tinham tido tempo para comprar, foram pegas de surpresa e não puderam entrar na festa das bodas do Cordeiro. Isso, mais uma vez aqui, me chama a atenção para o fato de que Jesus não está preocupado quando será esse casamento, quais são os sinais que vão anteceder esse casamento, em que época vai acontecer isso, mas como você e eu vamos estar. Será que nós estaremos como as 5 virgens prudentes? Ou será que estaremos como as 5 virgens nécias, loucas, que não estavam preparadas? E eu quero finalizar esse primeiro dia, quero finalizar essa nossa reflexão, pedindo que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos dê o foco correto. Porque há muita gente patinando e há muita gente percorrendo uma rota e um caminho de equívoco e de engano no que diz respeito à escatologia e no que diz respeito aos últimos dias, porque tem se concentrado, tem colocado o seu foco nos fatos, nos acontecimentos, na época. Você tanto quanto eu sabe que há pessoas que incorreram no erro, inclusive de marcar a data para a volta de Jesus. Chegamos à conclusão que a volta de Jesus, juntando essa peça com essa, vai acontecer no mês tal, vai acontecer no ano tal. Querido, o Senhor não está preocupado com isso. O Senhor Jesus diz, inclusive, que quanto ao dia e à hora, nem Ele mesmo sabia. Mas, na verdade, quando nos debruçamos sobre
o Apocalipse e sobre qualquer texto das Sagradas Escrituras, eu quero colocar na sua mão essa atenção e essa ferramenta. Foque. Foque no que o texto está dizendo. Foque nos princípios. Foque nos ensinamentos. Foque naquilo que pode contribuir para que eu e você estejamos preparados para o dia que o Senhor Jesus voltar para encontrar e para buscar a sua igreja. Eu quero finalizar, eu quero orar, quero mais uma vez dar graças a Deus pela sua vida, por estar comigo hoje, e quero desafiar você, fique comigo pelos próximos 11 dias, porque nós estaremos trilhando uma rota de 12 dias que certamente vão nos enriquecer de uma forma extraordinária e de uma forma sobrenatural. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço abundantemente pela oportunidade que o Senhor nos dá, não só de nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, meu Deus, mas de recebermos ferramentas que certamente nos ajudarão, não somente a ter uma visão mais clara e mais equilibrada do Apocalipse e desse assunto que tem trazido tanto questionamento e tanta confusão no decorrer da história da Tua igreja. Senhor, nós queremos corresponder à Tua vontade. Por isso, dá-nos esse coração de não vivermos os nossos dias na expectativa de discernir os fatos, os acontecimentos e as épocas, mas a avaliar a nossa vida, o nosso comportamento e sermos achados como as virgens prudentes que estavam preparadas para o encontro com o seu amado. Foco, esse é o caminho, e é isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, que Deus te abençoe abundantemente. Eu espero ver você durante esses 12 dias, onde certamente o Senhor vai nos abençoar de forma extraordinária. Deus te abençoe e eu te vejo amanhã.